Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do blog Raízes Amazônicas. Hoje vamos falar um pouco sobre produtos da Amazônia e o surgimento da medicina. Vamos conversar com a professora Líria Noronha, que é professora de Antropologia da Saúde na Amazônia, da Faculdade de Medicina na Universidade Newton Lins. E vamos fazer algumas perguntas para ela. A primeira pergunta é, professora, como foi o processo de formação da medicina? Eu penso que é importante nós fazermos uma contextualização sobre a noção de medicina. É importante nós entendermos que não existe uma medicina, não existe o processo de formação da medicina. Existem muitas medicinas. De modo geral, quando nós nos referimos à medicina, nós estamos falando sobre a medicina ocidental, mas ela não é única no mundo e nem mesmo ela é majoritária no mundo. Existem outras formas de medicina, entre elas a medicina indígena, a medicina oriental, a medicina ayurveda. Então, uma primeira consideração que eu faço é essa. Nós precisamos deixar claro que existem várias medicinas. Eu imagino que a sua pergunta esteja relacionada ao surgimento da medicina ocidental, não é mesmo? Bom, a medicina ocidental, ela surgiu há muito tempo, desde que as sociedades humanas no Ocidente começaram a desenvolver práticas para cuidar de ferimentos, para cuidar de doenças, desde que os seres humanos em sociedade começaram a buscar curar determinadas enfermidades. E esse processo se deu ao longo de muito tempo. A prática da medicina ocidental, ela remete a iniciativas como das pessoas que na antiguidade produziam remédios à base de ervas, de curandeiros, de pessoas que eram consideradas bruxas, que buscavam formas de curar e de cuidar de pessoas que estavam doentes. Do ponto de vista moderno, dessa medicina moderna que a gente conhece, ela surge na Grécia, no momento em que os filósofos, especialmente Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, busca definir regras para o funcionamento da medicina. E ela está muito baseada na questão da sanidade, de cuidados sanitários, com higiene, no cuidado com os doentes. E ela busca se separar dessas práticas culturais que existiam antes, como, por exemplo, dos curandeiros, mesmo de práticas como os boticários antigos. Então, se instituiu uma prática que buscou se alinhar com os princípios da ciência. Então, isso vai separar a medicina moderna das práticas que deram origem à medicina. Na Grécia Antiga é quando ocorre essa separação e é estabelecida a medicina como ciência. Segunda pergunta é vindo para o âmbito do Brasil. Como que os povos indígenas tratavam suas doenças antes do contato com o homem branco? A forma como os indígenas tratavam as doenças, em muitas populações indígenas, permanece sendo a mesma como eles tratam hoje. Em outras sociedades indígenas, houve a incorporação, inclusive, da medicina ocidental. Em muitas comunidades, aliás, a medicina ocidental está muito presente, mas isso não significa que os povos indígenas tenham abandonado aquelas práticas que eles tinham, que eram anteriores à chegada dos não indígenas. Por exemplo, é muito comum que hoje haja uma ação paralela de benzedores, de rezadores, de pajés, em paralelo com a medicina ocidental. Mesmo havendo enfermeiros e a presença ocasional de médicos nas aldeias, existem profissionais da medicina indígena que continuam atuando nesses espaços.
Aí a gente pode falar o que vai diferenciar a medicina ocidental da medicina indígena. A medicina indígena, desde antes da chegada dos estrangeiros na América, ela está muito baseada numa crença da relação com os espíritos. Os povos indígenas, no geral, eles têm uma compreensão de que a saúde ela é fruto da relação com os espíritos. Para você ter uma boa saúde, você precisa ter uma boa relação com os espíritos. Se você tem uma vida equilibrada com os espíritos, você vai ter boa saúde, você vai ter uma vida abundante. Se você negligenciar a sua relação com os espíritos, esses espíritos vão trazer doenças para as pessoas que estão vivas. Então, para manter a saúde, necessariamente é preciso fazer oferendas, é preciso estabelecer uma relação positiva com os espíritos, de modo geral baseada em rituais e na oferta de alimentos durante os rituais para os espíritos. Então, voltando à pergunta, como que era a prática da medicina pelos indígenas antes da chegada dos estrangeiros, dos colonizadores? Ela já era baseada nessa crença de que a saúde está relacionada a uma boa relação com os espíritos. Portanto, a medicina era baseada em oferecer alimentos para ter uma vida saudável e boa, em harmonia na sociedade, mas a restituição da saúde ela é dada através de especialistas como os xamãs, que fazem uma intermediação da relação entre as pessoas vivas e os espíritos. Então, a medicina, para restituir a saúde de alguém que estava doente ou que está doente, porque, como eu disse, isso é algo do momento presente, né? Não é uma coisa que ficou no passado, ela permanece. Para restituir a saúde de uma pessoa doente, é necessário fazer oferendas para os espíritos, porque, afinal de contas, é um desequilíbrio na vida, na relação com os espíritos, o que veio ocasionar a doença daquela pessoa. Para isso são feitos rituais, para isso são feitas oferendas, para isso são feitas uma série de ações que esse xamã ou outros profissionais, podem ser benzedores, podem ser sopradores. Em cada povo indígena a gente vai ter especialistas diferentes que vão fazer essa intermediação entre a vida do vivo, da pessoa viva que está doente, e o espírito que está atormentando a saúde dessa pessoa. Mas voltando ao que eu disse anteriormente, isso não é deslocado da relação com a medicina ocidental. Para os povos indígenas, essas duas coisas podem coexistir sem maiores conflitos. É possível fazer uso da medicina ocidental, indo ao médico, usando a medicação ou o tratamento que o médico está indicando, e ao mesmo tempo fazer a pagelança, fazer os rituais para restabelecer uma relação positiva com os espíritos. Nesse aspecto, a medicina ocidental é mais preconceituosa do que a medicina indígena. Os indígenas não têm preconceito na ação conjunta dessas duas medicinas. De modo geral, a medicina ocidental é mais reticente. A medicina ocidental ela aceita menos a atuação conjunta dessas duas medicinas. É muito comum que médicos rejeitem que pacientes recebam tratamento tradicional com os pajés, xamãs, benzedores e curadores, enquanto eles estão fazendo um tratamento da medicina ocidental. Esse conhecimento ancestral influenciou a medicina moderna de que forma? Eu penso que tem uma influência muito grande, muito maior do que a medicina é capaz de reconhecer. Primeiro, que a farmacopeia moderna, ela se inspira profundamente nos conhecimentos tradicionais.
os povos indígenas e os povos tradicionais como um todo fazem muito uso de ervas e de produtos da natureza, né? Banhos, benzimentos, ervas, diversas coisas que são extraídas da natureza, né? Especialmente as ervas, são um elemento importante da medicina indígena. E com isso, eles são grandes experimentadores. Ao longo do tempo, eles foram identificando que tipo de erva, que tipo de planta tem uma melhor ação sobre determinadas doenças. E com isso eles foram experimentando, produzindo um conhecimento muito vasto. E depois a farmacêutica moderna colheu, junto aos povos indígenas e outros povos tradicionais, os conhecimentos que eles tinham e levaram isso para o laboratório para poder confirmar se aquele conhecimento era válido à luz da ciência. E na imensa maioria das vezes ela se confirmou que esse conhecimento era válido. Então, a medicina ocidental, moderna, ela se inspira fortemente no conhecimento da farmacopeia, né, no conhecimento das ervas para a produção de medicamentos. Esse é uma influência muito grande e que permanece nos dias atuais. Analisando toda essa história, a senhora poderia explicar qual é a importância da medicina natural? A ciência tem descoberto cada vez mais que a medicina natural, baseada em ervas, baseada em medicamentos que têm um impacto menor de efeitos colaterais, que tem uma baixa concentração dos ativos, ela tem uma importância muito grande. Existem diversas formas de medicina natural, né, que tem um nível de intervenção sobre o corpo que é menor, que são muito valorizadas hoje na ciência. Hoje existe uma busca na sociedade moderna de uma volta a um estado mais natural de tratamento. Então, tem pessoas que rejeitam muito fortemente tratamentos farmacológicos, por exemplo, e que podem encontrar na medicina natural, seja na homeopatia, seja no uso de ervas naturais, uma forma de fazer um tratamento mais próximo daquilo que ela considera que seja de acordo, né, com os princípios que ela tem. Isso não elimina a importância da medicina baseada numa farmacopeia, né? Existem doenças que a gente não tem resposta se não fizer uso de medicamentos alopáticos. Então, eu penso que as duas são dois tipos que se combinam para dar resposta para problemas diferentes, de complexidades diferentes. Mas, sem dúvida, há uma busca hoje na sociedade por uma vida mais natural e a medicina natural, ela responde para essas pessoas que fazem essa busca. Esse foi o primeiro episódio do podcast Raízes Amazônicas. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau!